Fala pessoal, eu sou o Hugo e hoje nós vamos falar sobre um filme clássico que já está completando quase 20 anos de lançamento, Shrek. Eu sei que você com certeza já assistiu Shrek, mas você já parou pra pensar em uma das figuras mais icônicas que existem na série? Sim, o burro. Se você for parar pra pensar, a gente tem personagens bastante conhecidos aqui nas histórias, como Robin Hood, uma bruxa genérica, Ogro, uma princesa presa no castelo, Sete Anões, os Três Usos, Tinkerbell, Pinóquio, os Ratos Cegos, mas um burro falante? Isso não encaixa muito bem nas histórias que a gente conhece, né? Bem, é aí que tá. Vocês conhecem os irmãos Grimm, não é? Aqueles caras que fazem aquelas histórias um pouco assustadoras, sabe? Então, existe uma história sobre um burro falante. É sério, vocês podem procurar aí. A única história escrita sobre um burro falante foi feita por esses caras, e é um pouco perturbadora. O título dela é literalmente O Burro. E eu vou resumir aqui a história para vocês entenderem um pouco. Então, basicamente tinha um rei e uma rainha que não podiam ter filhos. Até que um dia tiveram, só que nasceu um burro. A rainha queria matá-lo, porque afinal de contas é um burro. Mas o rei decidiu criá-lo como o seu filho, o príncipe. Então ele aprendeu a falar, aprendeu a tocar instrumentos musicais e até mesmo modos na mesa. Bom, isso é um pouco curioso, porque onde foi que a gente viu isso antes? Um burro que fala, canta e senta à mesa real. Agora, uma outra evidência que pode mostrar que o burro tem algum tipo de ligação com um passado de realeza. Afinal de contas, por alguma razão ele sabe onde é o castelo. Quem sabe onde está esse tal de Farquaad? Eu sei onde ele está! Será que mais alguém sabe onde encontrá-lo? Bom, se nada disso for suficiente para te convencer, ainda tem uma coisinha bem suspeita que tem no livro dos Grimm. É essa citação a seguir. A história diz que o burro caminhou até um poço e a água limpa refletiu sua imagem de burro, o que fez ficar perturbado e fugir para a floresta. E só levou junto com ele uma companhia fiel. Uma companhia fiel. E agora? Eu acho que vocês ligaram todos os pontos, não é? Essa com certeza é a origem do burro falante, certo? Bem, seria se não tivesse essa completa virada que acontece na história logo depois. Continuando a história, o burro e o seu companheiro vão para um outro reino e conhecem o rei e ficam amigos. Até que um dia o rei casa sua filha com o burro. Porque, sei lá, porque o burro tava triste, qualquer coisa assim. As coisas eram meio diferentes naquela época. Mas beleza. E aí, quando os noivos vão pro quarto para celebrar o amor, o burro remove sua pele, revelando que era na verdade um homem todo esse tempo. O rei, obviamente, não acredita nisso e na outra noite ele vai até o quarto e fica escondido observando. Eu sei, isso é bem estranho. Mas enfim, para resumir, todo mundo mais velho morre e o burro fica como rei dos dois reinos. Então, com isso, a gente já consegue perceber qual é o problema dessa teoria, né? O burro, na verdade, não é um burro, é um homem na pele de um burro. Bom, e a gente sabe que o burro de Shrek é, de fato, um burro. Afinal de contas, a gente pode perceber isso pelos filhos dele. Então tá, essa teoria fica descartada, mas no Reddit, que é um fórum na internet que você pode acessar, um usuário colocou uma outra teoria, uma que é bem plausível, uma que faria o burro fazer sim parte do universo mágico. Será que o burro poderia ser uma das crianças sequestradas em Pinóquio para serem transformadas em burro? Vamos ver. Vamos para a primeira pista. Em um momento em Shrek 3, o burro diz isso. Eu tremo só de lembrar dos trotes da minha turma puxando a minha cueca. Mas burro, como é que eles podiam puxar sua cueca se eu nunca te vi usando uma? E como o Gato de Botas fala logo em seguida, burro não usa roupa. O que indica que em algum momento na vida dele, ele já foi humano. E mais especificamente quando ele era criança. Um pouco depois no filme, o burro e o Gato de Botas trocam de corpo. E essa conversa acontece. Vejam só. Botas ridículas! Tenha muito cuidado com elas! Elas foram feitas em Madrid pelo melhor!
Você aprende a controlar isso. Então, sim, podemos considerar isso como a segunda pista, porque tá mostrando que ele aprendeu a controlar. Se a gente parar pra pensar, imagine que ele é só um garoto que começa a ser transformado em burro. Imagine toda a dificuldade que foi pra começar a controlar a fala normal. Mas não pense que isso é só imaginação, porque isso acontece de fato. Veja só, em Pinóquio, que é um filme lá de 1940, quando os garotos estão se transformando em burro, eles conseguem sim continuar conversando, porém fazendo esses barulhos de burro no meio das falas. Ele acha que eu tenho cara de quê? De burro, é? Eu fiquei assim também? Na realidade, tem mais um detalhe aqui que encaixa perfeitamente nessa história. Percebam, os garotos que ainda conseguem falar, mesmo transformados em burros, são mandados de volta para a cela até que não consigam falar mais nada. Dizer como é o seu nome? Alexandre. Você ainda fala? Leve-os de volta. Ele ainda está falando. E se isso não foi suficiente para te convencer, bem, mais uma pista. Pinóquio e Shrek estão presentes no mesmo universo. E eu não sei se você percebeu, mas a primeira vez que o burro aparece, quem é que tá do lado dele? Seria coincidência? Eu acho que não. Então, com essa teoria, a gente tem um lugar que transforma crianças em burros, burros que já usavam roupas e tiveram que aprender a falar normalmente. E tudo isso bate com o que o próprio burro fala durante os filmes. Agora, se a gente for levar para um lado mais científico da coisa, podemos olhar mais de perto esses garotos que são transformados em burros. Se liga, parece que todos os garotos que se transformam em burros só se transformam em dois tipos de burro. Ou todo marrom, ou todo cinza. Não tem nenhuma cor na ponta das orelhas, tem uma cor um pouco clara na barriga e tem um pouco de cabelo escuro da cabeça até o pescoço. Agora, dá uma outra olhadinha no burro de Shrek. Cinza, sem cor nas pontas das orelhas, cor mais clara na barriga, cabelo preto que vai da cabeça até o pescoço. Interessante, não é mesmo? E fica mais interessante ainda quando você descobre que existem mais de 140 raças de burros, cada uma com uma cor diferente, um tipo de pelo diferente, enfim, características bem distintas. E acontece do burro de Shrek ser exatamente da mesma raça dos humanos que são transformados em burros. E com isso nós conseguimos provar que o burro é de fato uma das crianças que foi transformada em burro lá em Pinóquio. E a gente consegue perceber alguns traços na personalidade do burro com essas novas informações. Como por exemplo, aquele trecho que eu reproduzi aqui pra vocês, ele fala logo em seguida isso. Como é que eles podiam puxar sua cueca se eu nunca te vi usando uma? Tem certas coisas na vida que é bem melhor não comentar. Essa fala, que pareceu ser só uma piada sobre cueca, na verdade pode esconder todo esse fardo que o burro carrega todos esses anos devido ao seu passado obscuro. Ele não quer falar sobre isso, sobre esse trauma, e é perfeitamente aceitável. Afinal de contas, se você perceber, Pinóquio se passa em 4 estágios. No primeiro, ele é só um boneco. Depois disso, ele ganha vida e aí passa para o próximo estágio. No terceiro estágio, ele se transforma em metade burro. E no quarto estágio, ele ganha vida e se transforma em um menino de verdade. Em todos os filmes de Shrek, o Pinóquio só aparece na sua forma de boneco com vida. O que quer dizer que os eventos que aconteceram no filme de Pinóquio ainda não aconteceram. Bom, pelo menos com o Pinóquio. Já o burro já passou por todo esse processo e ele sabe que isso anda acontecendo. Nesse ponto da história, ainda existem garotos sendo transformados em burros. De alguma forma, o burro conseguiu escapar daquela prisão. Ele poderia contar a todo mundo sobre o que acontece naquele lugar e acabar com tudo aquilo, mas ele nunca falou nada. Ele poderia acabar com o sofrimento e a tristeza de vários garotos que estão sendo transformados e vendidos como burros, mas ele não fez nada disso. Será que o burro não é tão bom assim? Bom, eu só sei que isso é tudo teoricamente.